Palestra de Joel Goldsmith, Meditação sobre Deus dentro de nós. Tape 67B, tradução de Rosilda Rocha. Boa tarde. Simplesmente pensem sobre o que isso significa. Se eu disser boa tarde e espontaneamente, sem nenhum pensamento, me voltar para dentro, pois o Pai está dentro e fora, desde que o Pai preenche todo o espaço, e instantaneamente ouvir Ele dizer: eu estou com você. Eu penso que isso significa na confiança, na certeza, na realização de que não estamos sozinhos, que não estamos caindo de volta, vamos dizer assim, em nossa própria responsabilidade, mas que existe esse que está conosco, dentro e fora, e que Ele vai cumprir seu propósito através de nossa experiência ou como o nosso próprio ser. Quer estejamos realizando uma atividade dessa ou daquela natureza, quer essa atividade seja vender ou comprar produtos, ou que se refira a artes ou literatura. Simplesmente essa realização de que eu não estou fazendo, que a responsabilidade não está sobre meus ombros, é a experiência mais libertadora que pode acontecer a qualquer indivíduo. É realmente libertador saber que não estamos sozinhos em tempo algum, que não estamos limitados em tempo algum à nossa experiência pessoal, à nossa força pessoal, aos nossos poderes pessoais. Mas que a todo tempo, esse para quem nos abrimos está realmente disponível e ativo em nossa experiência. Aqui você tem realmente o princípio básico do caminho infinito. O caminho infinito não é tanto um ensinamento como pode parecer. Por enquanto, parece ser necessário que tenhamos uma porção de verdades, que leiamos sobre uma porção de verdades em livros, ou despendamos uma porção de tempo com a verdade. Assim, por enquanto, parece que isso é mesmo um ensinamento. Mas não é. É uma experiência do Cristo Ele mesmo. Uma experiência de Deus. O caminho infinito, a mensagem do caminho infinito, não está tão interessada em ensinar coisa alguma, além do único fato de que Deus é uma possibilidade e uma realidade em nossa experiência. Mas isso não acontece até que o tenhamos feito dessa forma. Uma vez que tenhamos feito dele uma experiência, a quantidade de verdade que deve ser conhecida pode ser escrita resumidamente em um panfleto de apenas 10 páginas. Toda a verdade que jamais foi conhecida em toda a história do mundo pode ser escrita e tem sido escrita muito resumidamente. De fato, no pequeno Evangelho de João, o pequeno Evangelho de João foi escrito em 5.000 palavras. E vamos dizer, no manuscrito original de Buda, foi escrito em menos de 10 páginas. Toda a verdade que já foi conhecida pode ser escrita em muito poucas palavras. Todavia, precisa que haja uma multiplicação dessas palavras, uma amplificação das mesmas, para que possam preencher a nossa consciência, até que nossa mente,
renda totalmente a sua base material à sua base espiritual. Agora, na realidade, você pode dizer que essa é a função da religião. Essa tem sido a função da religião desde o início dos tempos. Revelar Deus à consciência humana. E então, além disso, revelar que Deus é uma possibilidade presente e uma realidade demonstrável. Foi para esse propósito que Moisés foi guiado para tirar os hebreus do Egito, para mostrar-lhes que Deus estava disponível para eles em cada experiência. Agora, a experiência de Moisés no deserto não teve nada a ver com ele mesmo. Ele já havia chegado à revelação e à realização de que eu sou aquele eu sou. Então, no que se referia a ele, sua demonstração estava completa. Todavia, não é assim. O Espírito não permite isso. Não pode ser algo privativo. E então ele foi enviado para levar o povo hebreu através de provações e lhes revelar a disponibilidade de Deus, mesmo com o faraó querendo quebrar os seus pescoços e com o mar vermelho adiante deles. E não havia comida nem água no deserto. E Moisés teve que revelar para os hebreus a disponibilidade de Deus, mesmo naquelas experiências. E, através disso, eles terminaram adorando a Deus. Naturalmente, as escrituras hebraicas revelam que nem sempre eram capazes de manter esse nível elevado quando o professor espiritual deles não estava por perto. No momento em que Moisés os deixava, numa circunstância, eles voltavam a adorar o bezerro de ouro, e em outras, voltavam a adorar Baal, ou retornavam às crenças pagãs de seus vizinhos, ou de tribos vizinhas ou países. E assim é que o povo hebreu teve que passar por muitas experiências depois de Moisés. Moisés os guiou até a terra prometida. Porém, eles ainda não estavam preparados para habitar ali. Em algum lugar em minhas notas, digo que é impossível manter um estado de consciência que a pessoa ainda não alcançou. Em outras palavras, o professor pode realizar uma porção de curas. O rabi, o ministro, pode realizar uma porção de trabalhos maravilhosos para seus seguidores. Mas eles não podem manter esse nível de consciência em sua ausência, a menos que eles mesmos tenham se elevado a alguma medida dessa consciência. Então, o povo hebreu, incapaz de manter aquele estado de consciência que lhe foi revelado por seu líder Moisés, caía de volta na escravidão, caía de volta na falta e limitação. E eles tiveram uma série completa de profetas e mestres espirituais maravilhosos, cada um guiando-os para um estado de consciência mais elevado. Todavia, eles continuavam caindo de volta para o mesmo ponto. E assim, nós chegamos à era do Mestre Jesus Cristo. E aqui temos de forma muito clara que seu ensinamento completo é uma revelação de que existe um Pai dentro de mim e um Pai dentro de você. Meu Pai e seu Pai. E esse Pai interior, ele realiza
o trabalho. E não apenas isso, ele disse: esse ensinamento não é nem mesmo meu. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essa é a revelação de Deus de sua própria verdade. Então vemos que aqui não é Moisés ensinando a seu povo. Moisés é aquele que está demonstrando a verdade. Não é o ensinamento de Elias ou de Isaías. Isaías mostrou em sua profecia que ele também conhecia a natureza da mensagem de Deus. Mas a mensagem não era de Elias, nem de Isaías. Eles estavam revelando a natureza da mensagem de Deus. Então o mestre vem e também diz: eu não sou o autor desse ensinamento. Por favor, isso é Deus revelando as leis de Deus. Quando eu digo perdoe os seus inimigos, não estou lhe dizendo para ser um ser humano melhor. Estou revelando uma lei de Deus que, se você aprender a perdoar, você está aprendendo a amar. Se você aprender a amar, o amor é o seu libertador. O amor é a substância de seu suprimento, de sua saúde. O amor é realmente o liberta de toda experiência humana. Mas eu não estou lhe dizendo para amar. Não estou lhe dizendo para ser mais amável. Estou lhe revelando que o amor é uma lei de Deus. O que você faz com ele é sua própria experiência. Ó Jerusalém, eu amaria colocar meus braços em torno de ti, mas tu não aceitarias. Eu gostaria de te revelar que o Pai interior, ele faz o trabalho. Gostaria de te revelar que existe uma presença e um poder dentro de ti, mas continuas olhando para mim. Se eu não for, o confortador não virá a você. Pare de personalizar e comece a compreender que existe uma presença e um poder que eu chamo o Pai, e provavelmente outros profetas, santos e sábios podem chamá-lo por um outro nome. Nós, na linguagem hebraica, o chamamos de o Messias. Porém, depois, na língua grega, ele é chamado de Cristo. E na língua hindu, o chamariam de Krishna. Entretanto, estamos todos falando sobre a mesma coisa, um poder e uma presença de vida e de amor que está dentro de você, que está disponível para você. Porém, somente na proporção em que você se volta para ele, radicalmente confia nele e vive de acordo com os seus padrões. Agora então, a natureza do ensinamento hebraico é revelar o Emanuel, ou a presença de Deus conosco. E a natureza do ensinamento cristão é revelar a onipresença do Cristo, que quer dizer a mesma coisa que Emanuel. Então, a natureza de ambos, da religião cristã e da religião hebraica, era revelar o Cristo. Uma sob o nome de Cristo, uma sob o nome do Pai interior e a outra sob o nome de Emanuel. Hoje, quando você lê o termo o infinito invisível, deve saber que isso é identicamente o mesmo que Emanuel, Messias, Cristo, o Pai interior. E assim, novamente entenderá que tudo que o caminho infinito está tentando lhe revelar é que existe uma presença e um poder real, concreto, tangível dentro de você.
E se necessitar comprar, comercializar, vender, escrever, pintar, fazer esculturas, e se puder desenvolver o hábito de olhar dessa forma, de olhar para dentro, de fechar os olhos para as aparências, muito em breve irá sentir esse impulso divino dentro de você e saberá que Deus está em campo e que tudo está bem. Agora, afirmar essa verdade, ler essa verdade, ouvir essa verdade é apenas um passo, um degrau para a realização dessa verdade. E é a realização da verdade que faz o trabalho. Então lhe digo que toda religião tem uma revelação em comum, a revelação do Emmanuel, a revelação do Cristo conosco. Independentemente de se é uma fé hebraica ou cristã, ou uma fé oriental, você deve sempre compreender que a natureza básica da religião é essa revelação. Agora, quer as pessoas compreendam isso ou não, e se abram para essa revelação, é uma outra história. Isso também depende grandemente da natureza do ensinamento e de como o mesmo lhe foi transmitido. Eu tenho aqui um artigo do Dr. Harry Emerson Fosdick, provavelmente um dos maiores nomes do ministério protestante na América. E ele diz porque milhões de cristãos vão à igreja. O reverendo Dr. Harry Emerson Fosdick, da igreja Riverside, em Nova York, apresentou respostas de quem está com os olhos bem abertos. Ele me chamou no templo da igreja e disse que as pessoas iam à igreja porque eram devotas de pregadores populares, estavam buscando a tranquilidade da mente, iam à igreja como espectadores ou eram desses tipos que vão à igreja para realizar seus objetivos. Dr. Fosdick listou os tipos mais familiares dos que frequentam a igreja como observadores formais, pessoas que acompanham a moda de assistir essas reuniões no domingo pela manhã. Fãs de pregadores populares como se fossem estrelas de cinema. Pessoas que pensam que a igreja de uma forma geral é uma coisa boa, que frequentar a igreja é uma prática útil para a família e não denigre a reputação da pessoa. Pessoas de mente sectária vindo à igreja com toda a sua intolerância afiada. Buscadores da paz da mente, pessoas conformadas que querem ser preenchidas pela música e oração. E esse é o fim da citação. Agora, eu cito isso para vocês não com sentido crítico ou condenatório, mas apenas para lhes mostrar o que alguns ministros da igreja, eles mesmos, dizem, não sobre a igreja, não sobre a religião, mas sobre a maneira como as pessoas se conduzem em relação à religião, ou sobre o uso que fazem dela, ou qual é a opinião ou o pensamento delas sobre a religião. Não existe nada errado com a religião ou a igreja de pessoa alguma. O erro está em nossa atitude em relação à igreja ou à religião, ou em relação àquilo que estamos buscando na igreja, pois o caminho é estreito e apertado. Existe somente uma maneira correta de se ver a igreja ou a religião, embora existam milhões de abordagens sobre Deus. Existem milhares de doutrinas que ultimamente levam a Deus. Porém, existe somente uma abordagem sobre Deus para um indivíduo e em relação à igreja. E essa é quando o indivíduo compreende que a única função da religião e a única função da igreja
é a revelação de Deus como onipresente, onipotente, onisciente, universal, impessoal, imparcial, disponível instantaneamente a todos aqueles que abrem as suas consciências para Ele. Agora então, quando temos essa ideia em consciência, essa ideia da religião e da igreja, toda igreja no mundo, de qualquer denominação e de toda denominação, se torna a igreja certa. Porque não faz diferença se você compreende Deus através do Testamento hebraico ou Novo Testamento. Você vai encontrar Deus se sua ideia for encontrar Deus, não apenas adorar dessa maneira ou daquela, ou dessa forma ou daquela forma. Se a intenção original de um indivíduo ao ir à igreja é encontrar a revelação e a demonstração do Cristo, não faz diferença a qual igreja ele vai. Não existe nenhuma necessidade de acabar com a igreja da mesma forma que não há necessidade de aumentar o número de igrejas. A necessidade é de que possamos alcançar o conceito correto da igreja e da religião. E então, possamos fazer uso de toda e qualquer igreja que esteja disponível para nós dentro desse conceito. Agora, surge a questão da certeza. Eu estou certo de que toda escritura revela que existe um Deus. Toda escritura revela que existe somente um Deus. Não importa sob qual nome é adorado, não importa de que maneira, ainda assim existe somente um Deus. E toda escritura revela que se você puder habitar em Deus, se puder viver nele, se puder manter a sua palavra em sua consciência, tudo estará bem com você e que nenhum dos males do mundo chegará ao seu lugar de habitação. Então, aceitando isso, tendo certeza disso, como então podemos alcançar essa realização? Como vamos alcançar essa realização? Foi-nos dito para alcançar aquela mente, ter aquela mente em nós mesmos que também estava em Jesus Cristo. E sua resposta naturalmente é: bem, certamente eu adoraria ter essa mente. Eu adoraria tê-la. Me mostre como. Essa é a nossa função aqui no Caminho Infinito. Da mesma forma que é a função e intenção original de toda religião. Primeiro que tudo, existem leis espirituais. E ninguém vai alcançar essa mente que estava em Jesus Cristo, a visão espiritual que Moisés teve, e Elias, e Isaías, Paulo, João. Ninguém vai alcançar isso, exceto em obediência à lei espiritual, o que significa realmente vivendo de uma forma espiritual. Agora, nós temos um guia. O guia dessas leis espirituais está no Novo Testamento. Entre essas leis espirituais, vai encontrar que devemos dar os primeiros frutos a Deus. Agora, esse ensinamento tem sido deturpado, provavelmente não intencionalmente. Porém, da forma como nos foi repassado através dos anos, ele foi deturpado de maneira que muitos acreditam que se derem uma certa quantidade de dinheiro à igreja, ou para a caridade, ou para alguma outra coisa, isso significa dar os primeiros frutos. E na realidade, esse ato por si mesmo não significa isso. Muitas pessoas acreditam que dizimar é dar os primeiros frutos. Algumas vezes é, mas na maioria das vezes não é.
Dar os primeiros frutos significa que em toda atividade de nossa vida damos a primeira consideração a Deus. Esse é o significado de dar os primeiros frutos. Agora então, se acordamos pela manhã e começamos o dia e não realizamos instantaneamente, esse é o dia de Deus. E naturalmente não quero dizer isso em minhas palavras ou numa fórmula que você conhece. Mas se de alguma forma o indivíduo desperta e compreende, esse é o dia de Deus, não meu. Nessa conexão, ele deu os primeiros frutos a Deus. Se a pessoa tem um negócio ou um trabalho a realizar, ou trabalho de casa, ou cuidar de crianças, ou qualquer outra coisa, e tende a fazer isso sem pausar por um segundo para realizar que Deus é o único Pai e a única Mãe, ou que Deus é o único poder em meu negócio, ou Deus é o único motorista na estrada, a menos que a pessoa pare, dê uma pausa, ela não está dando os primeiros frutos para Deus. Agora, desde que vivemos 60 minutos a cada hora, isso significa que a cada 60 minutos em cada hora devemos dar os primeiros frutos a Deus. Não existe tal coisa como simplesmente separar 10% de seu tempo, porque o tempo não é um elemento. Tempo não é um elemento da mesma forma que dinheiro não é um elemento. Todavia, se o indivíduo não está considerando que alguma proporção de seus rendimentos deve, ou alguns primeiros frutos devem ser dados para uma atividade espiritual, novamente não está dando os primeiros frutos. Ainda assim, com esse dinheiro não está comprando a salvação de Deus. E nunca deixe ninguém acreditar que está comprando alguma salvação de Deus se der 80% de seus rendimentos para um propósito espiritual. O que damos não tem coisa alguma a ver com Deus e não compra os favores de Deus para nós. O que damos, quer seja um pensamento, ou tempo, ou oração, tem a ver unicamente com o nosso próprio ser. E assim, permita-me justamente aqui fazer menção de que ir a Deus por um propósito irá impedir a demonstração. Qualquer expectativa de que, por causa do que estamos fazendo, algum bem virá de Deus para nós é um erro. Nunca ofereça dinheiro a Deus esperando retorno, mas também não ofereça oração a Deus esperando retorno, porque você não pode influenciar Deus do mesmo jeito que não pode influenciar o sol a brilhar para você. Se o sol parece estar ausente, você pode se sentar em silêncio e ponderar sobre essa ideia da aparente ausência do sol, até que surja o reconhecimento de que o sol está brilhando, mesmo que no momento esteja invisível para você. E isso o torna livre de qualquer medo da falta da luz do sol. E assim, da mesma forma, na ausência ou na aparente ausência de saúde ou suprimento, você pode se sentar e ponderar sobre a ideia desse assim chamado problema ou reclamação, até começar a ter a realização de que eu sei que tudo está onipresente, quer esteja ou não visível para mim nesse segundo em particular. E então você se torna livre daquela aparência.
Todavia, você não afetou Deus, não sacudiu Deus para que ele fizesse qualquer coisa para você. Você não tem influência alguma para aumentar o bem de Deus e nunca terá. Dar ou deixar de dar a Deus é a mesma coisa no que se refere a Deus. Deus está disponível instantaneamente, onipresentemente, oniscientemente, onipotentemente. Deus está disponível, quer você dê ou não. O dar ou não dar, quer seja dinheiro, ou tempo, ou pensamento, ou oração, tem a ver como dar a nossa atitude e nosso relacionamento com Deus. Somos nós que mudamos. Nunca jamais pense, porque aqui é onde tem chegado ao mundo religioso o erro, a crença de que através da oração você pode influenciar Deus. Você não pode influenciar Deus através da oração, nem pode fazer Deus fazer alguma coisa por você. De fato, a única razão por que parece que Deus está retendo de nós é nosso sentido de separação, de deixar Deus fora, como fazemos quando pecamos. No momento em que pecamos, estabelecemos um complexo de culpa e no momento em que temos isso, colocamos Deus fora, como se nós mesmos não acreditássemos que somos merecedores de Deus. Todavia, uma vez que o pecador pode ver que foi ele mesmo quem deixou Deus de fora, por seu próprio sentido de pecado, não que Deus ele mesmo tenha se retirado. Então ele descobre que a aparência de Deus ali será feita evidente. E não apenas isso, mas que o pecado ou o desejo pecaminoso desaparece. E assim por diante. Não existe uma forma de separar Deus do mundo, exceto que podemos ter a sensação de deixar Deus fora de nossa experiência individual por viver nossa própria vida do nosso próprio modo. Nós podemos deixar Deus fora de nossa experiência por deixar Deus fora de nossa consciência, por não estarmos conscientes da presença de Deus. Todavia, isso não quer dizer que Deus não esteja ali. Simplesmente significa que fechamos a cortina de forma que a luz não pode passar. Deus é nossa consciência individual. Portanto, Deus realiza a si mesmo como nossa consciência individual. E Deus é realmente nosso ser. Mas Deus não pode revelar a si mesmo, exceto como atividade da consciência. E, portanto, o que pode ser conhecido sobre Deus somente pode ser conhecido se você abrir a sua consciência para Ele. Em outras palavras, Deus não pode se manifestar aqui fora enquanto nossa consciência estiver fechada. Você pode abrir ou fechar a consciência para Ele, mas não pode impedir Deus de operar, nem pode influenciar Deus a operar mais do que Ele está operando. Agora se lembre disso, o Pai está dentro de você, de mim, dele, dela. O Deus Pai está dentro de nós. Essa é a revelação básica de toda a religião. Deus está onipresente aonde nós estamos. Quer seja com Moisés no deserto, ou com Jesus, ou com Elias, não faz nenhuma diferença. Deus está aonde nós estamos. E o que precisamos fazer para nos beneficiar da presença de Deus é abrir a nossa consciência e lhe dar a oportunidade de se expressar, porque Ele já está lá dentro.
Essa é a razão por que digo que você não pode influenciar Deus. Coisa alguma que você possa fazer pode influenciar Deus para o mal ou para o bem. Todavia, você pode fechar ou abrir sua consciência para Deus. E se quiser ter a experiência de Deus, é você mesmo quem deve abrir a sua consciência e torná-la disponível para Deus. Muito obrigado!